acesso à gravação da aula, com certeza, né? Mas o material PDF, hoje nós resolvemos não desenvolver, porque vai ser mesmo uma aula prática, uma aula efetiva com a apresentação dos meus amigos e parceiros aqui da Viva Security. Nós temos atuado no mercado aí numa sessão diferenciada do que o mercado se propõe a fazer, né? E tem uma expressão que eu tenho muito usado no mercado, e vocês já me ouviram falar, que é o tal do parar de enxugar gelo, né? E o Luciano vai comentar muito disso, o Bruno vai comentar muito disso, e, portanto, está com vocês, Luciano e Bruno, fiquem à vontade em apresentar a Viva, e nós vamos direcionando por aqui, eu vou controlando o tempo aí, que a previsão inicial seriam de 60 não, né? 2 horas, 120 minutos, e a ideia, pessoal, é assim, ó, a aula está componentizada, vai em 4 blocos de visualizações e materializações de ferramentas. No final de cada bloco, é bom, hein? No final de cada bloco, o Luciano ou o Bruno vão falar, pessoal, alguém tem dúvida? E aí, por favor, explorem o máximo possível aquele tema, para que não fique tudo para o final, que aí vocês vão estar cansados, aí tem muitas dúvidas, e talvez as dúvidas que vocês colocam numa parte do que foi apresentado, a gente possa explorar e até mesmo melhorar o direcionamento proposto inicial, entendeu? Então, agora está com vocês aí, Luciano ou Bruno, não sei quem vai começar aí apresentando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mônaco. Obrigado pela oportunidade. É o Bruno aqui falando. Eu vou começar, pessoal. Eu sou o Bruno, eu atuo hoje como pré-vendas na Viva Security, né? A gente tem um SOC, um Smart SOC. Eu vou apresentar para vocês o nosso serviço, como a gente atua hoje através do Smart SOC, e trazer para vocês as ferramentas e metodologias e processos que nós seguimos na atuação desse SOC, que é um SOC diferenciado, é o SOC MDR, tá? Eu sei que o Flávio comentou que não vai ter slides, mas eu tenho aqui 9 slides de introdução para poder contextualizar o que nós iremos mostrar para vocês, para ficar mais claro para todos. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou iniciar a apresentação aqui da Viva Security, que é a empresa que nós fazemos parte hoje, tá? Só um instante. Legal. Todos já estão visualizando? Bacana. Então, uma rápida introdução, pessoal, só para vocês entenderem quem nós somos, tá? Então, só repetindo, eu sou pré-vendas, né? Eu atuo aqui na Viva Security há um pouco mais de 5 anos já nessa função, né? Eu tenho um histórico aí da parte de analista de infraestrutura, sênior. Quem está presente aqui comigo também é o Luciano. Lu, quiser se apresentar, fica à vontade. Prazer, pessoal. Minha câmera aqui deu pau, mas estou resolvendo. Eu atuo aí com o Bruno também a mesma medida de tempo, há 5 anos. E também venho da área de infraestrutura, comecei lá crimpando muito cabo. Legal. Então, vai ter bastante case prático aqui para vocês contextualizarem e materializarem todos esses conceitos que o Mônaco ele aborda nos cursos. Então, a gente vai trazer exemplos bem práticos aqui para vocês hoje. Mas só para iniciar, falar um pouquinho da Viva Security, né, que é a empresa que nós fazemos parte hoje. É uma brand que é uma brand nova, mas vem de uma longa experiência de um outro nome chamado Vantix Tecnologia. Então, essa brand surgiu de uma necessidade do mercado hoje, né, de tornar a cibersegurança democratizada, acessível. E é justamente isso que nós entregamos no nosso serviço de SOC MDR, né? Uma solução simples, onde você consegue acoplar todos os seus ativos de rede, né? E fazer esse monitoramento centralizado. Tá? Então, essa é a ideia. E como nós atuamos? Em cima de 3 pilares principais, né? O Blue Team, o Red Team e o Purple Team. Né? Então, todos esses pilares de ciberresiliência de certa forma, direta ou indiretamente, fazem parte, né, eles formam ali o Purple Team, que nada mais é do que o nosso serviço de SOC gerenciado, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse slide, mas é mais para vocês terem uma dimensão de onde está cada disciplina, né, e cada tecnologia e controle atrelado. Ô, Bruno, apesar de você falar que não vamos, volta um pouquinho o slide para a gente complementando, porque eu acho que faz sentido algumas coisas, né? Olha só, pessoal, quem quiser esses slides que o Bruno está pedindo, tá?
que ele está mostrando, eu disponibilizo para vocês sem problema nenhum, tá ok? Então, vamos lá. Olha que interessante os pilares de cibersegurança. Dê uma olhada, porque aparentemente é uma coisa sem muita importância, mas dá uma olhada nesses pilares com amor e carinho. Defesas, check audit e operações. Entenderam? Então, eu acho que apesar de não ser o foco hoje, entrar muito em detalhe, o contexto, mas isso é importante para que quando vocês abordam essas visões, né, de cibersegurança e a resiliência do quê? Do negócio, olha o contexto que nós temos que olhar, e como o Flávio colocou muito bem, né, apesar de nós direcionarmos o curso a partir de amanhã no foco de SOC Manager, né? A gente também tem esse cenário onde nós conseguimos mostrar como se estrutura tudo isso. Então, de novo, tá? Só para dar mais uma ressaltada aqui, Bruno, defesas, e as defesas estão estruturadas em pilares e controles. Check audit, no foco de segurança e compliance, e operações, no contexto de modelo e uma estruturação de equipes e recursos. Então, é isso que vocês, quando tratam qualquer compliance, e aqui mais um deles, né, que nós estamos falando em SOC, esses pilares são extremamente importantes e eles vão, ao longo do contexto, eles vão explicando. Desculpa interromper, Bruno. Obrigado, cara. Maravilha. Obrigado, Mônaco. Eu acho que esse contexto faz toda a diferença. E um ponto aqui, pessoal, partindo para um caso prático, né? Quando nós temos um incidente dentro de uma organização, isso é muito dia a dia meu e do Luciano, né? Quando a gente vai para analisar ali aquele incidente que pode ter causado um dano ou não, a gente observa quando a gente vai fazer o hunting, né? E tentar descobrir a causa raiz daquele incidente, o que a gente enxerga? Que todos os sinais estavam ali na organização. Todos os logs estavam centralizados ou no endpoint, ou no próprio Windows, servidor, no Event Viewer. A gente consegue analisar esses logs, a gente observa que todos os sinais estavam ali, porém não tinha uma ferramenta que estava olhando para isso, né? Então, 96% dos casos que chegam para nós, tudo estava indicando que haveria de fato um incidente ou um risco. Isso ocorre porque as organizações hoje elas não têm uma visão clara da superfície de ataque delas, né? Como que nós podemos ter um diagnóstico, né, de que algo não está bem, né, diante de um cenário cada vez mais desafiador, né, de ameaças? Então, é aí que entra o papel do SOC, poder ter essa visibilidade centralizada, né, de todos os seus ativos e recursos dentro do ambiente e trazer isso de forma gerenciada, né, fugindo de um modelo mais tradicional. E é justamente isso que nós vamos apresentar aqui, né, que é o SOC MDR. Vocês sabem hoje, ou algum de vocês já tiveram a experiência de um SOC MDR? Vocês sabem qual a diferença de um SOC tradicional para um SOC MDR? Se vocês quiserem colocar no chat, alguém que já tem uma experiência com SOC MDR, quiser trazer esse insight, seria bacana. Legal, eu vejo que muitos não conhecem ainda como funciona o SOC MDR, então eu acho que legal. Alguns conhecem o Azul, eu acho que o Luciano vai poder comentar um pouco do Azul aqui nesse contexto de SOC MDR também. Exato. O analista ele vai atuando nesse sentido, né? A gente tem uma resposta, né, que vem de SOC gerenciado, né? Então, o gerenciamento da detecção e da resposta. Então, de forma mais clara e trazendo aqui para vocês, né, o que seria o SOC MDR em comparação a um SOC mais tradicional, né? Então, no SOC tradicional, naturalmente ele é mais um SOC reativo, né? Então, ele te informa que está tendo um problema e, de certa forma, você pode ter ali uma resposta inicial, mas requer que a contenção daquele incidente indicado pelo SOC tradicional é o cliente o responsável por fazer a contenção daquele incidente. Em um SOC MDR, você tem isso ativo, a resposta é ativa. Então, você não fica dependendo de um playbook manual, por exemplo, para executar um procedimento, a gente consegue respostas mais autônomas, né? Então, e outro ponto interessante, que traz uma diferença bem legal, é a questão que um SOC tradicional ele é orientado a um CIEM, né? Então, é de praxe você ter um CIEM quando a gente fala de SOC, né? Mas em um SOC MDR, por exemplo, nós temos uma pilha de tecnologias por trás que a gente consegue agregar mais valor na resposta de detecção, né? Então, por exemplo, no lugar de um CIEM, a gente pode usar um XDR, o serviço de Threat Intel, a questão do Hunt, a automação, um Data Lake, que seria uma evolução de um XDR, com algumas diferenças, né? Algumas diferenças em relação
a um CIEM, por exemplo, tá? Entre outras questões, né, como a geração de alertas, né? Então a gente tem a capacidade não somente de alertar, mas sim de executar ações, como isolar o endpoint, bloquear o atacante de forma proativa. Então, a maior diferença aqui é que, de fato, um SOC MDR ele é focado em resolver, né? E não somente avisar o problema, tá? Então essa é a principal diferença. Você tem uma resposta imediata e autônoma, né? E não apenas um alerta de algo que você precisa executar. Tá? Eu acho que esse é o principal ponto de diferenciação entre esses dois termos. E trazendo aqui para vocês um pouco do nosso SOC MDR hoje, tá? A gente tem como parceiro desse serviço a Sophos, né, que é um dos maiores MDRs do mundo hoje, com mais de 35 mil clientes, todas as certificações ISO 27001, 22301, como certificações voltadas para segurança propriamente dito, como CompTIA, entre outras, né? E a capacidade dele hoje é de absorver diariamente 223 terabytes de informações, né? Então, imagine hoje que todos os produtos de mercado, é, por exemplo, da Sophos, tem um data lake compartilhado, que nada mais é do que todos os logs e telemetria desses produtos e serviços são enviados para esse data lake e tudo isso é correlacionado ali. Eu vou trazer um slide mais à frente explicando como isso funciona exatamente, tá? Então, e o valor agregado aqui é justamente ser um SOC que tem muita informação, muita análise comportamental, muitos dados, que consegue correlacionar isso e usar isso em prol dos endpoints que está coberto pelo serviço. E como que funciona o modelo de SOC MDR hoje? Né? Nós aqui, quando a gente vai falar de SOC MDR para possíveis clientes ou a gente encontra uma possibilidade ali, como que o serviço está estruturado? Então, diferente de um SOC convencional, a gente tem modelos de serviço, né? Então, tem o MDR Complete, MDR Essential, e o que diferencia esses tipos de modelos de serviço de SOC MDR? No caso, aqui, um serviço Complete, ele envolve aqui uma garantia contra a violação, como a questão de investigação forense. Então, esses dois itens diferenciam do Essential, por exemplo, né? Quando nós vamos fazer a implantação de um SOC MDR, uma coisa muito importante são as integrações, porque é elas que dirão ali qual será o seu nível de resposta a um incidente. Então, a gente fez a implantação do SOC MDR com o XDR, né, o XDR, instalou um agente em cada endpoint da organização e quais são os componentes de infraestrutura daquela organização que nós vamos integrar dentro de um SOC MDR, como por exemplo, firewall, os hosts, e-mail. Firewall é importante porque você tem uma visão de todo o perímetro, né? Então, tudo que bater no firewall de alerta, tentativa de invasão, você vai receber um evento de segurança dentro do seu SOC, tá? A gente vai trazer isso na prática para vocês. Tem outras disciplinas, né, que envolvem a questão de um SOC MDR, que é a gestão de vulnerabilidades, por exemplo, né? A gente vai abordar isso aqui também, quais são as ferramentas, como que é isso na prática. A questão de segurança ofensiva, a gente vai trazer aqui para vocês como funciona a questão de ratings, né? Então, hoje existe uma forma de você avaliar uma organização, mesmo que se você não tenha nenhum acesso lá, apenas pelo domínio dela, a gente tem o que a gente chama de rating cibernético, que define o nível de maturidade daquela organização e qual a segurança que eu tenho de fazer negócios com aquela organização, né? Como se fosse um Serasa corporativo, né? Entre outras questões, como serviço gerenciado de firewall, de e-mail, EDR, tá? Então, esse é um contexto. Então, geralmente, quando a gente monta um pacote de serviços, a gente define o tipo de serviço, se vai ser o Complete ou Essential, quais são as integrações que vão estar dentro desse serviço de SOC MDR e se vai ter algum add-on, como, por exemplo, gestão de vulnerabilidades e rating cibernético, que nós vamos abordar aqui, tá? E só para finalizar esses PPTs, pessoal, é, como que funciona na prática, né? Então, só materializando isso que eu comentei. Nós temos toda a infraestrutura do cliente, né? Então, nós temos endpoint, firewall, e-mail, cloud. Então, a telemetria, os eventos que essas fontes gerarem, vai para o data lake do MDR. Nesse data lake, a gente coleta, contextualiza e correlaciona esses eventos e consegue entregar um resultado final que nada mais é do que a resposta gerenciada de um SOC MDR efetivamente 24/7, responder aos incidentes, analisar a causa raiz, né, ter um hunt proativo, né, que é justamente esse o intuito de um SOC MDR, e ter as operações de segurança bem estabelecidas, especialistas cibernéticos. Só para ter uma noção, esse serviço de SOC MDR, nós temos mais de 600 engenheiros especializados em cibersegurança por trás, olhando para essas disciplinas, né, que é do hunting, do threat intel,
e o que você ganha, e o que um cliente final ganha com isso de fato, né? Cada item desse endpoint, firewall, e-mail, se tornam sensores dentro da organização de detecção e resposta efetivamente. Então, a partir do momento que eu vejo um vetor de ataque, por exemplo, phishing, né? Tentando é, comprometer o acesso dos meus colaboradores, automaticamente o SOC MDR tem independência para vir aqui na sua solução de e-mail e bloquear essa ameaça. Se eu vejo uma tentativa de ataque de força bruta no meu firewall, o SOC MDR ele tem autonomia para vir aqui e bloquear o IP do atacante. E além disso, ele tem a capacidade de correlacionar. Se eu tenho o mesmo IP público fazendo um ataque de força bruta, tentando disparar phishing para os meus colaboradores, ou tentando comprometer a identidade deles através dos meus provedores de identidade, seja Google, seja Office 365, eu consigo correlacionar esses eventos por mais que sejam em fontes distintas, e construir e entender que aquilo é um único atacante e atacando por vários vetores de ataque, tá? Então, isso tem grande valor quando a gente fala de cibersegurança, tá? Então, é aqui que eu gostaria de destacar esses pontos e saber se vocês ficaram com alguma dúvida nesse contexto e como funciona de fato o Ô, SOC MDR. ô Bruno, eu queria aproveitar aí, eu não sei se é o momento, até pedir aí o contexto para o Luciano, se seria agora interessante vocês já abordarem também essa visão e conceito do superfície de ataque. Você quer aproveitar esse slide para falar nisso ou você já prefere ir para o outro? Maravilha, Mônica, é justamente esse tema que a gente vai trazer agora, né? Então, finalizando aqui, a gente vai trazer para vocês uma demonstração das soluções que nós utilizamos para identificar a superfície de ataque. Então, eu vou deixar o Luciano começar e, na sequência, eu apresento as demais soluções, tá bom? Tá. Bora lá. Vamos lá, vou pegar a sua tela aqui. Estão vendo minha tela aí já? Sim, sim. Maravilha. Pessoal, antes da gente cair aqui nesse pezinho do SOC, que é a parte de Threat Intelligence, queria só fazer um adendo aí para a fala do Bruno, que é o seguinte: a diferença também de um SOC tradicional é o ruído. Então, muitas vezes você coloca a ferramenta lá, ela vai começar a gerar um monte de alerta, você não vai saber o que fazer com aquilo, você não vai saber priorizar. Diferente do MDR, ali que você vai ter a resposta, mas também toda essa contextualização que o Bruno colocou. Então você vai diminuir muito o ruído, valorizando aí também o ROI do investimento que você está fazendo no seu ambiente e na segurança. Mas seguindo aqui, um dos pontos principais em onde a gente começa essa análise eu vou olhar para a minha superfície de ataque. E o que que é a superfície de ataque? Então, servidores publicados, aquelas portas, aquela Gmod que o pessoal esquece, libera para mim rapidinho uma porta 80 lá e aquilo fica publicado e ninguém mais lembra, só lembra a hora que vira um ataque. O próprio usuário, quando recebe um e-mail de phishing, quando não é bem treinado, ele próprio se torna a superfície de ataque dentro da companhia. Então, para a gente ver que além da pilha tecnológica, tem toda essa parte de educação que é muito importante. Então, para vocês terem um pouco de contexto, a gente vai falar de algumas ferramentas, mas o foco que eu quero que vocês prestem atenção não é em ferramenta, e sim no trabalho e nas etapas que são executadas. E aí, Brunão, como eu estou com uma tela só, se você ver alguma pergunta interessante, quiser jogar aqui para a gente ir debatendo para não ficar um monólogo, você manda aí. A gente vai falar um pouquinho da superfície de ataque, começando com esse diagnóstico de olhar de fora para dentro. Então, quero fazer uma análise do meu domínio, quero fazer um check-up. Então, antes da gente pensar em colocar um CIEM, antes da gente pensar em fazer pen test, em toda essa parafernália, eu preciso saber qual é o status atual, quão grande é o problema que eu tenho. E aqui eu queria trazer para vocês o panorama, por exemplo, da Netshoes, que foi um caso publicizado. A gente sabe que eles sofreram ali um ataque com ransomware, os dados foram vazados desde 2014 a 2024. Então, olhando para isso, você pensa não só
no problema que aquilo gerou para os analistas e para as pessoas que estavam atuando no caso naquele momento, mas o prejuízo futuro, os documentos que ficam expostos, então tem todo esse detalhe. E aqui a gente consegue ter um check-up. Eu não fiz um pentest, eu não estou dentro do ambiente, mas eu consigo olhar pelo domínio, pela correlação de IPs, todos os problemas que aquele domínio teve, inclusive de forma evolutiva aqui. Então eu consigo ver quando que decaiu, quais as datas que ocorreram essas mudanças. E aqui, no Security Scorecard, existem outras ferramentas, mas a gente vai focar aqui nele. Ele vai me dar essa visão geral do score e como que esse score é composto. Ele me traz aqui alguns fatores. Então, ele vai olhar para o meu ambiente como um todo. Então, vai olhar a saúde do DNS, a segurança de aplicação, a cadência de patch, a parte de network security, a reputação dos meus IPs. Porque o que acontece muitas vezes? Você tem o TI interno e você tem serviços externos. Então, meu CRM, eu dou acesso para o cara lá, ele publica no meu subdomínio, e aí às vezes o cara publica uma aplicação cheia de vulnerabilidade. Aquilo vai contar para o seu domínio, não para o domínio do prestador de serviço. Então, aqui a gente tem toda essa análise e consegue ter esse diagnóstico inicial de como está o problema. Então, a equipe, por exemplo, de um Blue Team ou equipes especializadas em threat hunting, elas vão utilizar isso aqui para ter um panorama geral. Então, eu consigo ver, por exemplo, problemas em aplicação, falta de conteúdo CSP, diretivas mal configuradas, o site que redireciona conteúdo somente para HTTP sem fazer HTTPS, a parte de network. Então, às vezes você tem um firewall lá, ele está bem configurado, mas eu não estou monitorando o que está acontecendo ali. Então, eu não sei se tem certificado expirado, se tem alguma porta que está publicada, tem um serviço de FTP. Então, aqui a gente tem todo esse diagnóstico e não apenas de uma forma consultiva, mas sim no detalhe. Então, eu consigo ver todos os eventos ali, classificar por nível de risco. Isso é muito importante na hora da gente levar para a equipe. Então, quando você faz esse trabalho de threat hunting, você tem que... Não dá para levar tudo, não dá para corrigir tudo, mas eu preciso levar aquilo que expõe a minha companhia ao maior risco. Então, por exemplo, SPF mal formado, que é um erro de configuração, SSH com cifras fracas. Então, por que que eu tenho um SSH publicado para a internet? Só Deus sabe. Então, a gente vai. A ideia aqui ao longo da nossa conversa é a gente ir encadeando como que isso se junta no SOC. Porque o SOC não é só você ter o CIEM lá coletando alerta, um monte de ruído e você não saber o que fazer. São diversos fatores, tanto na pilha tecnológica quanto ali nas skills que o analista precisa ter para conseguir fazer esse trabalho bem feito. Inclusive, a gente consegue até olhar aqui o incidente que teve lá em de 2015 a 2024. Né? Outro ponto muito importante de observar aqui, descendo um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver as vulnerabilidades, mas algo que chama atenção, que é o trabalho da equipe de threat hunting também, credenciais em risco há mais de 120 dias. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa observar. Não só as credenciais em si, mas o motivo dessas credenciais estarem sendo vazadas. Então, tem algum buraco no meu processo? Como que essas informações estão vazando? Tem, por exemplo, algum info stealer, que é um tipo de malware que ele fica alocado ali pegando as informações. A galera que salva muito as senhas no navegador tem que começar a se preocupar com isso, porque o info stealer, assim que você é infectado, o primeiro alvo dele é as senhas que estão ali no teu navegador. Então, aonde está acontecendo o buraco na organização? Essas são perguntas que as ferramentas, mais o trabalho de threat hunting, mais a parte, por exemplo, do XDR que o Bruno comentou, vão ajudar a resolver em cadeia, porque aí a gente vai olhar os eventos, vai olhar o que está acontecendo e conseguir encaminhar ali a melhor solução. Ó, preciso desinfectar aquela máquina, aquilo está ocorrendo no servidor X, no servidor Y. Então, toda essa parte aqui. E um outro ponto que eu queria comentar com vocês, ele vai
puxando um pouquinho mais para trás ainda, que é qual que é o primeiro passo que um atacante vai pensar quando ele olha para a tua empresa? Ele vai querer buscar informações que já estão disponíveis na Dark Web ou em vazamentos anteriores. Então, um outro ponto muito importante é a gente ter fontes de dados para conseguir fazer essa busca de informações. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como que a gente faz utilizando, por exemplo, o The Hashed, mas esse não é um trabalho que se resume à ferramenta. Então, o analista ele vai muitas vezes estar em grupo de Telegram, acompanhando esses vazamentos. Ele vai olhar se não existe, por exemplo, marcas de e-commerce. É muito comum você ter que fazer um takedown porque tem um domínio fake ali que está se aproveitando da marca para aplicar golpe. Então, todo esse trabalho está envolvido ali nessa parte de threat hunting. E para materializar isso para vocês, como é simples achar os dados, eu vou simplesmente colocar o domínio aqui, anterior aqui da companhia. Vou fazer uma busca. Posso filtrar aqui, eu quero e-mail, eu quero endereço de IP, quero senha com a senha em formato hash, quero a senha em texto puro. Então eu já consigo aqui, por exemplo, as informações. Quero aqui a senha do Maurício. Opa. Então eu já tenho o e-mail do Maurício aqui, já tenho a senha que ele estava utilizando, tenho a senha em formato hash, que às vezes é como ela é obtida, dependendo do vetor de ataque que é utilizado ali. Ou seja, se por acaso essa senha, a companhia ela tiver uma política estruturada de hardening que nas aplicações é obrigatória a mudança de senha, eu não vou sair com nada, eu já vou sair com alguma coisa para ir lá e fazer a engenharia social. E outro ponto que vai me ajudar, e aqui pensando como atacante, porque vocês têm que ter muito isso. Não basta eu ter apenas aquela visão de defesa, eu tenho que pensar como um atacante. O que eu faria com essas informações? Se essa senha do Maurício aqui ela tiver errado, para que ponto que eu vou partir? Eu vou olhar na Deep Web, vou tentar mandar um e-mail de phishing ali e me aproveitar da engenharia social para conseguir um primeiro acesso. Eu vou utilizar alguma porta que está publicada ali e explorar uma vulnerabilidade? Porque igual a gente olhou aqui, eu tenho vulnerabilidades críticas e altas que estão sendo exploradas ali no ambiente. Então eu vou juntando as coisas, né? Aquele SSH, será que a credencial do Maurício funciona? Será que no e-mail eu vou conseguir entrar? Será que tem um segundo fator de autenticação? Então a gente começa a puxar essa linha de melhores práticas e pensando como atacante, a gente vai conseguindo também fortalecer o ambiente. Então quando a gente olha aqui, por exemplo, nas vulnerabilidades, tudo isso aqui são vulnerabilidades que estão publicadas, né? E o risco é maior porque está no IP público, essa vulnerabilidade ela está lá, não é que ela está no ambiente interno e ninguém consegue acessar. Isso aqui está listado, então vulnerabilidade de 2024, de 2028, de 2006. Então, qual que é o problema? Quanto mais antiga a vulnerabilidade, mais tempo ali na superfície de ataque ela tem, então às vezes já tem uma POC publicada, ela já está muito mais, o estudo já está muito mais maduro e é muito fácil de explorar. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver no detalhe, né? Tem o servidor Apache lá na frente que está com vulnerabilidade. Então isso aqui é um prato cheio para o atacante ir lá e para a equipe de segurança ela olhar. Então por onde eu começaria, né? O cara de threat hunting do Blue Team, ele vai começar por aqui. Ele precisa armar as defesas. A gente não pode estar baseado apenas em ser reativo. Aconteceu o incidente, a gente vai lá e apaga o incêndio. Não. A gente tem que pensar como, de fato, cercar todos os pontos para que o ambiente seja seguro. Não existe bala de prata, mas a gente consegue aí ter, seguindo as melhores práticas, conseguir trazer esse nível de segurança para o ambiente. E aí, Bruninho, eu queria que você entrasse num ponto que é muito importante, que é depois que o incidente acontece, quando a gente não segue essas práticas, como que isso é na Dark Web? Como que funciona? Hoje, para eu conseguir, por exemplo, sair atacando aí empresas, eu preciso ter um recurso, um aparato tecnológico muito grande? Como é que é essa parte? Faz um pouquinho Legal. esse insight para nós. Bora lá, então.
Eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, essa visão que seria um serviço de threat intel, né, ativo aí, vocês poderem... como que funciona isso na prática? Esse processo todo que o Lu comentou faz parte de uma disciplina de threat intel, que é buscar a superfície de ataque, ver possibilidades, vetores que podem ser explorados daquela organização e correlacionar isso com o ambiente em torno, né? Quais grupos ransomwares hoje, por exemplo, que o ransomware a gente sabe que é uma ameaça emergente, então, tomando isso como exemplo, quais grupos estão propensos a atacar esse setor que essa organização atua, né? Como está as discussões de grupos ransomwares hoje a respeito dessa organização? Então a gente consegue fazer essa relação através do serviço de threat intel. E eu quero trazer aqui para vocês, eu separei alguns grupos ransomwares que a gente está acompanhando nessa última semana e trazer para vocês como são o comportamento desses criminosos na Dark Web de fato, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês novamente para poder compartilhar essa informação. Só um instante. Legal. Bora lá. Bom, todos, acho que já está na tela, todos estão visualizando. Ela. Bacana. Vocês estão visualizando o meu computador, correto? Uhum, já tá no Maravilha. Onion. Ah, legal. Então, que página é essa aqui, pessoal? Essa página aqui é de um grupo ransomware chamado Halord, né? Então, quando a gente acessa a página deles, qual é a informação que nós temos? Que eles fizeram uma rebrand, né? Eles têm uma nova marca agora. Eles mudaram de nome para Nova, né? Então, eles orientam que o pessoal acessar os links abaixo para poder acessar o novo blog deles. Quando a gente acessa esse grupo ransomware, né? Isso está acontecendo muito porque os grupos ransomware hoje eles se reinventam, né? Ou muda de área de atuação ou cria um novo nome assim do grupo, muda os servidores de local, justamente por conta das investigações que vem ocorrendo com cooperação internacional. Então, esse é um comportamento que vem ocorrendo muito frequentemente, né? Alguns grupos famosos que eu vou citar aqui durante a apresentação, que hoje não existem mais com esse nome, eles mudaram a forma de atuação, tá? Então, quando a gente vem aqui para outra página, a gente percebe que tem um outro aviso, onde eles informam que o serviço de RAS, por exemplo, está a US$ 800, né, para você poder ter acesso a esse serviço. Ou seja, hoje você não precisa ser um especialista de cibersegurança ou ter conhecimentos profundos da área para poder fazer um ataque do tipo ransomware, né? Você consegue contratar isso na Deep Web de forma muito simples, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês um anúncio real, né, que caso eu queira, eu possa simplesmente entrar em contato com eles através dos links abaixo, pagar esse valor de US$ 800 e eles vão me dar uma aplicação SaaS que eu acesso via web, onde eu consigo produzir as minhas ameaças ali, né? E infectar as minhas possíveis vítimas, né? E o engraçado é que eles deixam aqui um anúncio dizendo que as vítimas, as pessoas que foram vítimas desse grupo, podem acessar os links, as URLs abaixo para poder negociar e ver como está o estado dos dados delas que foram raptados. E aí, acessando o blog deles de fato, a gente tem acesso as últimas organizações que foram vítimas desse grupo, né? E a gente pode ver aqui no reloginho o prazo que as organizações têm para fazer uma negociação com esse grupo ransomware e conseguir recuperar os arquivos antes que sejam publicados na internet. Então, é dessa forma que eles atuam. De fato, eles têm uma marketplace na Dark Web, no caso aqui eu estou falando do grupo ransomware Nova, o antigo Halord, tá? Então, ele, por exemplo, essa organização, ela foi atacada pelo grupo, teve 80 gigas de dados capturados, né? E está aqui 14 dias para que ela possa entrar em contato aqui com o grupo e negociar a forma de pagamento, né? Isso aqui foi hoje, tá? Dia 29 de setembro. Ontem também teve uma outra organização que foi vítima, 10 gigas de dados. Tivemos aqui uma outra organização dia 25, também está contando aqui o tempo. E aqui nós temos uma organização que foi vítima no dia 3 de setembro. Provavelmente não fez uma negociação com os criminosos, não pagou o resgate e os dados foram publicados na Deep Web, né? Então, se eu acesso aqui a página dessa organização, está aqui todos os arquivos dela, onde eu consigo simplesmente baixar, tá? E acessar esses arquivos de forma muito fácil, né? Então, é assim que eles atuam. Um outro grupo ransomware que vocês já devem ter ouvido falar é o Lockbit, né? Então, o Lockbit ele tem várias versões, né? Tem a Lockbit 3.0, 4.0, nós já estamos na 5.0. Inclusive, durante o Mais DSEC, eu recebi a informação de um dos nossos parceiros que já tem um órgão governamental que foi atacado pelo Lockbit 5.0, e o Lockbit nada mais é do que o RAS, que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, você consegue contratar isso como serviço. Então, observa aqui, ó.
ele cobra $500 para que você tenha acesso ao dashboard para gerar os artefatos, e ele fala que imediatamente após o pagamento, você vai ter acesso ao painel de controle para construir as suas ameaças ransomware, tanto para Windows, ESX, Linux. Então, simplesmente você paga esse valor aqui de $500 via Bitcoin, você vai ter acesso a um dashboard web muito intuitivo, muito fácil, onde você consegue criar ameaças ransomware, né? Então, aqui a gente já consegue imaginar uma centenas de possibilidades, né? Desde pessoas, por exemplo, que saem de uma organização que não está feliz, que pode simplesmente, que tem um certo conhecimento de segurança, de TI, pode vir aqui e gerar um artefato para prejudicar, quanto criminosos, jovens que não têm muito conhecimento a fundo, mas querem tentar ganhar um dinheiro fácil, né? Então, simplesmente vem aqui, contrata tudo pronto, os algoritmos estão prontos, os artefatos estão prontos. A única coisa que esse atacante ele precisa ter é um vetor de ataque, né? Então, ele Ô, consegue Bruno, e também tem o Phishing as a Service, né? Ele já isso, consegue aí também exatamente, tudo juntar o útil ao terceirizado. agradável, é. Ele não precisa de servidor, ele não precisa provisionar nada, já tem tudo como serviço isso. Ele simplesmente investe ali um dinheiro e consegue dar um golpe aí milionário nas organizações. Tá? Então, é por isso que é importante, isso que o Lu trouxe, de entendermos a nossa superfície de ataque, né? Saber quais são os possíveis vetores que podem ser explorados. E isso que eu estou comentando aqui faz parte da disciplina de Threat Intel, né? Que é uma das disciplinas do SOC MDR que nós temos, né? Outro grupo interessante que eu trouxe aqui para vocês é o Black Switch, né? O Black Switch é um grupo que estava atuante desde 2022 e agora, em meados de 2025, né, graças a uma cooperação internacional entre governos da Lituânia, da Ucrânia, do próprio Serviço de Segurança dos Estados Unidos, eles conseguiram neutralizar alguns servidores do grupo, né? Então, essas informações que nós temos, a gente consegue correlacionar isso com os clientes de SOC MDR, por exemplo, né? Então, por exemplo, quais são as táticas que o Black Switch utilizava? Quais são os CVEs que o Black Switch exploravam nas vítimas? Quais são os setores da indústria que ele atuava? Então, dependendo do contexto da organização que é monitorada pelo SOC MDR, a gente consegue trazer esses insights, né? Insights em forma de relatórios semanais, relatórios mensais, onde não apenas fica em relatórios, mas a gente traduz isso para ações propriamente ditas, como IOCs, indicadores de comprometimento. A gente retroalimenta firewall, endpoint com esses indicadores, tá? Então, é bem interessante. Esse grupo aqui eu trouxe para vocês para mostrar como fica a página do grupo Ransom na Deep Web quando essa cooperação internacional atua. Então, de fato, eles conseguem capturar todos os domínios utilizados pelo grupo Ransom, os servidores que são utilizados, inclusive nessa operação Checkmate, eles conseguiram recuperar uma parte dos pagamentos de Bitcoin que foi feito para esse grupo, né? Então é bem interessante isso, tá? Um outro grupo, pessoal, que se reinventou, né, devido às dificuldades do mercado, que de fato é um negócio isso aqui, tá? Foi os Hunters Internacionais, né? Só para vocês terem uma noção, os Hunters Internacionais foi o grupo Ransom responsável por atacar empresas como Toyota lá em abril de 2024. Empresas como a Ares Energia, é uma empresa que fabrica pás eólicas para o setor de energia eólica, né? Então esses dados estavam todos na internet. E de fato eles eram um grupo ransomware, né? Porém, eles se reinventaram, né? E agora eles trabalham com extorsão e exfiltração de dados porque eles identificaram que vale mais a pena, é mais vantajoso, né? Então, eles conseguem simplesmente se infiltrar dentro da organização através de alguma brecha, de algum vetor de ataque, ficar ali silenciosamente exfiltrando os dados das organizações e ao invés de encriptar, eles chantageiam, né? Eles entram em contato com os pontos focais daquela organização, o CEO, CISO, enfim, e chantageia esses atores para conseguir dinheiro, né, no final das contas, né, através da chantagem e extorsão. Caso a empresa não ceda, eles publicam dados na internet conforme está aqui. Por exemplo, uma empresa brasileira teve ali cerca de 1,6 terabytes de informações exfiltradas. Isso aqui aconteceu recentemente, viu, pessoal? Quando a gente observa aqui, esses dados foram publicados dia 2 de julho desse ano, né? Então, provavelmente a empresa não cedeu às chantagens e às tentativas de extorsão do grupo e eles publicaram na internet. E quando eles publicam na internet, é absolutamente tudo, tá? Então, eu vou dar uma vasculhada aqui com vocês. Obviamente que eu não vou mostrar nenhuma informação sensível. Esses dados são públicos, tá? Qualquer um de vocês podem acessar, se tiver acesso à Deep Web.
Então, a gente observa, por exemplo, todo o file server da empresa foi vazado. Então, a parte de departamento pessoal, né? Toda a parte de contabilidade, né? Muitas vezes a gente recebe uma ligação, uma tentativa de golpe, aí você deve pensar, aonde esse fulano conseguiu o meu dado, onde conseguiu o meu CPF, onde conseguiu o meu telefone? Tá tudo aqui na Deep Web, de forma muito fácil de acessar. Fora esses Bruno, vazamentos. e Opa, quando a gente fala de engenharia social, fala de phishing, muitas vezes você tem aquela imagem do e-mail mal escrito, aquela coisa que você bate o olho e você sabe que é um phishing. Com esses dados aí, a gente consegue um nível de engenharia social que aí evolui justamente para o back, que é aquele ataque de business compromise de e-mail que eu consigo ali forjar, né? Eu acredito que tem de tudo aí, nota fiscal, então eu consigo me passar às vezes por um fornecedor legítimo e conseguir aí o acesso inicial que eu preciso dentro da companhia, né? exatamente, exatamente. O phishing hoje é o maior vetor de ataque utilizado pelos cybercriminosos, porque justamente precisa ter essa questão da conscientização, né? A questão de você treinar os seus colaboradores. Isso quando, né, Bruno, no file server as pessoas guardam na pastinha dele, né, uma planilha Excel que tem a lista de todas as senhas, né, todos os logins, ambiente, e faz uma planilha completa, né? Coloca o site, coloca o user ID, coloca a senha. E aí Exatamente, isso fica no file server ou no SharePoint e aí compartilha tudo, né? exatamente. Só para vocês terem uma dimensão, o grupo Ransom mais atuante de 2024, que hoje a página deles não está mais no ar, foi o Ransom Hub, né? Esse grupo foi responsável por atacar o Cicobi, por exemplo, né? Foram quase 2 terabytes de informações. E o Cicobi tem, né, várias questões, é uma instituição financeira, né, tem banco, cartão. Então, imagina a quantidade de dados públicos, que hoje são públicos de clientes do Cicobi, né? Inclusive, é, quando a gente faz uma demonstração do serviço de Threat Intel anteriormente, a gente demonstrava alguns dados ali que era facilmente você conseguir obter, RG, CPF, passaporte, de forma muito fácil, né? Então, a fonte mais fácil de você conseguir esses dados é aqui, na Deep Web, tá? Então, a gente consegue explorar aqui, eu separei alguns documentos, né, genéricos aqui, que não são informações pessoais, como RG, CPF, para demonstrar para vocês, né? Então, eu explorei aqui um pouco esse file server. Para quem gosta de fuçar, isso aqui é muito bom, vai ficar aqui o dia inteiro fuçando, tentando encontrar alguma coisa. Mas, por exemplo, né, recibo de férias, né? Eu não vou mostrar o nome de ninguém aqui, mas a gente pode observar essa data, que esse recibo de férias é do período de maio, a maio agora de 2025, né? A gente consegue saber os valores que foi pago a essa pessoa e tudo mais. Então, assim, olha o tipo de informação que eu consigo obter na Dark Web, tá? Por exemplo, folha de pagamento. Eu tenho aqui a folha de pagamento de todos os funcionários da empresa. Eu sei exatamente quanto cada um ganha, né? Essa informação está no Dark Web para quem quiser pegar, tá? Tem aqui também um pagamento que foi feito via transferência bancária. Eu não vou expor aqui muito o nome da pessoa, mas assim, de forma geral, o que eu quero mostrar para vocês é que hoje em dia a segurança, empresas grandes como Toyota, que eu citei aqui, Sicoob, são empresas gigantescas que têm um investimento ali na área de segurança, mas o que será que faltou, né? Será que faltou de fato um mapeamento da superfície de ataque, né? Será que um serviço de threat intel não seria capaz de identificar essas brechas, né? Entender quais seriam os grupos ransomware que estariam propensos a atacar essas organizações? Então, esse é o trabalho do analista de threat intel, é entrar de fato nos grupos. Isso aqui é só uma das milhares de atividades que tem, como, por exemplo, o Luciano, ele tem experiência e ele sabe muito bem como que é entrar nas discussões do Telegram, conversar com os criminosos, né, ver se tem dados daquela empresa ali. A gente faz isso no nosso serviço também de Threat Intel. O que nós trouxemos aqui hoje para exemplificar para vocês é algo mais leve, né, por mais que não pareça, é algo leve comparado ao que a gente vai a fundo de fato e identifica, tá? Então tem muita coisa. Aqui eu estou falando da Dark Web, da parte de cybersecurity, né? Mas tem muita coisa errada aqui também, né? Fora coisas de valores moral, social. Então, assim, quando a pessoa quer fazer alguma coisa errada e ela tem conhecimento, ela vem direto na Dark Web e encontra aquilo que ela precisa, tá, pessoal? Isso aqui foi um exemplo para vocês poderem entender como que atua o grupo Ransom de fato, como as informações são disponibilizadas, quando a gente ouve muito incidente, tal organização foi atacada, mas como essas informações foram disponibilizadas, como que eu acesso? É muito simples. É só entrar
no site do grupo na Deep Web e você vai ter acesso a todas essas informações da forma que você está vendo aqui. Não precisa ser nenhum expert em programação, não precisa saber acessar via código. É uma página normal de internet. Você acessa a página, vai ter acesso aqui aos arquivos e você pode ir baixando aquilo que você quiser, de forma muito fácil, tá? Esse é o ponto. E aí vocês devem se perguntar, né? É, Aproveitar que surgiu uma dúvida aquilo, o Adriano Marcos perguntou: uma vulnerabilidade é uma correção ou um ativo que precisa da correção? A vulnerabilidade bom, eu vou falar um pouquinho mais para frente depois da parte do XDR, mas a vulnerabilidade ela pode ser um patch, uma atualização de correção no ativo, ou ela pode ser a correção de uma configuração, que aí você não precisa de atualização, mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. Legal. Bacana. Pessoal, vou parar de compartilhar minha tela com vocês, porque eu vou compartilhar uma outra tela agora, que é justamente a tela que eu quero falar um pouco do XDR com vocês, né? Então, eu mostrei aqui para vocês um cenário onde a gente usa o Threat Intel para poder é, es- exemplificar como é feito o serviço, como a gente consegue identificar as discussões do grupo Ransom, como identificar as vulnerabilidades que esses grupos estão explorando ultimamente, né? E o Lu vai abordar isso, né? Então, geralmente, a gente percebeu que hoje, né? Pelo que eu demonstrei aqui para vocês, vocês puderam ver que é tudo como serviço, é tudo muito fácil. Hoje, na parte de segurança ofensiva, né? Ou mesmo os atacantes não querem ter trabalho, né? E eles querem as coisas fáceis, vão explorar aquela vulnerabilidade que é fácil. O Lu vai abordar isso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês um pouco é a visão do XDR em si, tá? Então, Ô Bruno, como que antes de você começar, uma pergunta aqui do Everton. Eu acho que já é bem pertinente. Qual é a diferença do XDR pro EDR? Miúdos, assim. legal. Eu vou falar nisso exatamente nessa tela, mas já vou antecipar aqui. O XDR ele permite você ter uma visão estendida da sua infraestrutura, né? Então você consegue conectar todos os seus ativos de rede dentro do XDR, né? Então, nada mais é do que uma visão estendida. Já o EDR, ele permite você ter detecção proativa e resposta automatizada, né? Então, quando a gente fala de identificar uma ameaça proativamente, como que você consegue identificar hoje uma ameaça proativamente? Através de indicadores de comprometimento. E o que seriam esses indicadores de comprometimento? Por exemplo, um atacante está usando um IP público para disparar phishing, ou você tem uma ameaça ativa no seu computador que está se comunicando com esse IP público. Esse IP público se torna um indicador de comprometimento. Então, se eu tenho máquinas dentro do meu ambiente com comunicação com esse IP público, é um indicador de comprometimento. E o que eu faço com isso? Eu coloco essas informações no meu EDR. O meu EDR proativamente vai vasculhar a minha rede e identificar se tem outras máquinas no meu ambiente que têm comunicação com esse IP, tá? E não se restringe apenas a um IP ou algo do tipo, pessoal. Qualquer comportamento que uma ameaça tenha dentro de uma máquina, por exemplo, seja alterar o registro, seja escrever um arquivo, acessar um site, tudo isso são indicadores de comprometimento, né? Então, a máquina acessou um registro do Windows. Qual foi o registro? O registro XPTO. Então, esse registro é um indicador de comprometimento. Então, eu vou colocar essas informações no meu EDR para ele vasculhar a minha rede proativamente e identificar outras máquinas que possam estar com esse comportamento, que é a alteração do registro, acessando sites. Então, essa é a principal diferença, tá? O EDR, ele se restringe ao endpoint, né? Analisa o comprometimento do endpoint, geralmente com bases em IOCs, que são indicadores de comprometimento. O XDR consegue abranger toda a sua infraestrutura, tá bem? Alguma outra dúvida, pessoal? Em relação a isso, eu não sei se vocês têm permissão de abrir o microfone e perguntar diretamente, senão pode mandar no chat. Aí, continuando, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar. Bruno, antes de a gente entrar aí no XDR efetivo, eu queria explorar um pouquinho mais, só para a gente linkar um pouco com o curso, que o que foi mostrado até agora, pessoal, dentro de um ciclo, né, ciclo de implementação de um SOC, é aquela fase inicial onde todos vocês têm a grande dificuldade de como vender a ideia de um SOC para a tua empresa ou para os seus clientes, que é o que nós passamos também no nosso dia a dia.
que eu quero dizer com isso? É o tal do diagnóstico. Então, se você não tiver um diagnóstico efetivo disso que foi mostrado pelo Luciano e pelo Bruno, né? Fazendo uma avaliação, Security Scorecard, fazendo uma avaliação do que já vazou na Dark Web ou não, você não tem um contexto de materializar o que está acontecendo para que você mostre o valor agregado de uma estrutura de SOC e o quanto ela é importante no dia a dia corporativo. Então, não adianta querer começar com uma estrutura, vender uma ideia de SOC, sem você materializar esses diagnósticos. Aliás, nós somos muito envolvidos nesse sentido, né? Para fazer esse tipo de diagnóstico, para você materializar a realidade do que está acontecendo e das atuais cenários de quanto você, a tua empresa, o seu cliente está vulnerável, para que, a partir daí, o board tome uma decisão de investir para os diferentes tipos de SOC que a gente pode implementar. Então, acho que isso é importante ficar claro para vocês, que essa função de diagnóstico não é em planilha Excel, pessoal. Não é em planilha Excel que você vai fazer um diagnóstico. Não é em levantamento, conversando com as áreas, como muita gente tem direcionado isso, que você vai identificar isso que foi materializado nesse foco que o Luciano e o Bruno comentou. Então, eu queria deixar claro isso, pessoal. Tá legal, Bruno e Luciano? Obrigado aí. Legal, maravilha. E só mostrando para vocês aqui, pessoal, como que é um painel de um XDR, né? Então, todo aquele contexto que eu comentei com vocês ali nos slides, né? Todo aquele, o data lake por trás, como que isso é na prática, né? Então, o que eu tenho aqui é o painel de ameaças de uma solução de XDR, no caso aqui é da Sophos, e onde eu tenho os casos e tal. Como funciona? É, a solução da Sophos é uma solução inteligente, né? Então, a partir do momento que eu tenho um comportamento anômalo no meu ambiente, né, que eu tenho vários eventos de incidentes de uma determinada fonte, eu consigo atrelar isso a um caso, que é justamente aquilo que eu comentei com vocês. Às vezes eu tenho uma ameaça phishing, eu tenho uma ameaça tentando um ataque de força bruta numa porta de rede. Será que é o mesmo atacante? Né? Ou mesmo eu tenho um único endpoint dentro do meu ambiente com vários alertas de segurança. Então, será que eu vou ter que analisar cada alerta? Será que não é a mesma ameaça gerando vários alertas? Então a gente consegue correlacionar esses eventos em um único caso. E o que nós temos aqui são os casos que estão sendo investigados, né? Então, vou abrir um aqui para poder compartilhar com vocês as informações que nós temos quando a gente faz a investigação de um caso, tá? Então, por exemplo, informações iniciais. Está a investigação, a contagem de detecção. Foram 30 detecções, né? Então, essas 30 detecções foram atreladas em um único caso, correlacionadas, que se trata da mesma ameaça, mesmo atacante. Eu tenho aqui um resumo de quais foram as táticas utilizadas por esse atacante, Dmitry. Então, é uma ameaça que explorou a aplicação do PowerShell, APIs nativas, um arquivo malicioso, entre todas as outras táticas, né, o processo de injeção de código, né, tudo mais que foram utilizadas durante o processo de ataque que gerou esse caso, né? Aqui do lado direito eu tenho de forma automática a linha de comando que foi utilizada, tá? Então, esse comando que o atacante utilizou e gerou esse alerta de segurança aqui dentro do meu XDR, criou esse caso de investigação, tá? Eu tenho aqui todas as fontes do dispositivo que foi impactado, no caso, foi um Windows 10, um laptop, né? Eu tenho as informações do arquivo que gerou esse gatilho, o IP público, né, do dispositivo, o IP interno, né, a aplicação envolvida, e eu tenho as atividades recentes que foram executadas em cima dessa investigação, tá? Aqui em detecções, eu tenho o detalhe de quais foram essas 30 detecções em cima desse endpoint, né? Então aqui eu tenho o detalhe de cada uma delas, né? E a severidade, será que foi uma detecção de alto ou médio, né? Ou crítica de impacto? Então tudo isso aqui foi relacionado, tá? A gente sabe que geralmente esses processos, quando você tem alertas de forma geral, é feita a triagem pela equipe de N1, né? Então, a partir do momento que é gerado esse caso, automaticamente é escalado para a equipe de N2, onde é iniciada uma investigação em conjunto com as soluções autônomas que tem inerentes ao SOC MDR em si, tá? Então, a gente tem esse detalhamento do que foi essas detecções.
você tem a questão de histórico aqui de tudo que foi feito em cima desse caso, né? E a parte mais importante, né, que aqui vem a maior diferença de um SOC tradicional para um SOC MDR. Você tem a parte de respostas, né, responder, né? Como que eu vou responder a esse incidente, né? Se fosse um SOC tradicional, você teria um alerta ali no seu CIEM, né, e você teria um playbook que um analista deveria seguir para conter esse incidente, né? Se for um incidente de nível crítico, nível médio, quais ações eu devo tomar, né? Então aqui de acordo com as integrações que você tem no SOC MDR, você consegue fazer essas respostas automatizadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho integrado a parte de identity, né? Então, o meu provedor de identidade, o meu IAM, que seja, está integrado aqui com o meu SOC MDR, ele permite eu executar algumas ações. Então, a partir do momento que eu tenho essa detecção nesse meu endpoint, eu consigo identificar qual é o usuário logado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou expirar a senha desse usuário e pedir para ele redefinir uma nova senha, ou vou suspender a sessão desse usuário, tá? Por exemplo, se eu tenho aí o agente do XDR instalado na máquina, eu posso fazer conforme um de vocês citaram aqui no chat, né, que isolar essa máquina da rede, né? Então, o XDR tem o IDR integrado nele, né? Então, eu consigo fazer essas ações. E todas essas ações aqui que eu posso fazer manual, eu consigo automatizar, né? Então, aqui que está o grande valor do XDR, né? Então eu consigo automatizar ações a nível de infraestrutura na nuvem, né? Seja AWS, seja GCP, seja Azure, eu consigo integrar ela ao meu XDR e automatizar ações de mitigação, e-mail, né? Então vamos supor que a minha solução de e-mail está integrada no XDR, eu recebi um e-mail de phishing, né? Automaticamente foi identificado que é um phishing pela minha solução de e-mail e faço o bloqueio através do XDR daquele domínio ou daquele IP que é o do atacante, tá? A parte de endpoint eu já Ô, citei, a parte ô, de Bruno, network, eu, eu eu, falo, eu queria linkar umas perguntas aqui. O Wagner ele falou, utilizar a proteção do DNS como filtragem de navegação. Se eu tenho já o meu Fire, o meu FortiGate, meu SonicWall, que seja integrado aí na console, a equipe já vai analisar esse vetor, se começar, por exemplo, um DNS cache poisoning, e já vai conseguir me alertar ali, dependendo da integração, já mitigar o problema direto na fonte, certo? exatamente, direto na fonte. Toda a orquestração a gente consegue delegar para soluções que vocês já possuem no ambiente, né? Então, a gente consegue, de fato, tornar os firewalls já existentes no ambiente da organização em sensores ativos de detecção e resposta. Detecta, responde. Tanto o e-mail quanto as outras fontes de conexão, a gente consegue fazer isso, tá? E é justamente aqui nessa seção de resposta, onde a gente consegue automatizar toda a resposta aos incidentes que, né, são gerados aqui dentro do XDR, tá? Então, além de você ter mais efetividade na mitigação da ameaça, né, é isso exatamente, os playbooks autônomos, automatizados, né, e não dependendo de um analista ali para estar executando eles, tá? E isso acaba sendo vantajoso em todos os fatores, inclusive no ROI, né? Qual o investimento hoje que você tem que fazer para ter um SOC interno, né? Imagina você investir em um CIEM, eu não sei se você já tiver a oportunidade de participar da implantação de um CIEM, mas até você conseguir tirar valor de um CIEM, depois de vários meses, né? Ou um ano até. Chega até um ano até você ter o CIEM implantado, com todas as regras configuradas, conseguir tirar valor daquilo. Fora a demanda de você ter um pessoal capacitado, especializado para sustentar a ferramenta, né? E a gente sabe que isso é um desafio, né? A rotatividade, o turnover de pessoal especializado está muito grande. As pessoas recebem propostas e acabam mudando o tempo todo ali, conforme as oportunidades vão surgindo. Então, financeiramente, né, e tendo em vista esse ROI do esforço operacional que você vai conseguir reduzir na mitigação e ainda ser proativo, né, do que ser reativo com o SOC tradicional, você consegue enxergar o valor de um SOC MDR, né, quando você Ô, para para pensar nesses fatores. ô, Bruno, e justamente um gancho aqui, teve uma pergunta aqui, peraí que fugiu, cadê? O Azul faz o mesmo que os Sofos, o Gilson Santos, eu queria dar meus 2 centavos aí. Como a gente falou, a gente não está levantando bandeira de tecnologia ou não, mas um diferencial, por exemplo, eu queria até que, se possível, você mostrasse aí, é o gráfico de ameaças e uma questão. O Azul,
você vai colocar ele no ambiente, você vai ter que tunar as regras, porque ele vem com um conjunto de regras, mas são regras genéricas, que muitas vezes não vão atender necessidades específicas do negócio. Mas um ponto muito importante aqui, que todo SOC tem que ter, que é o tempo de detecção e o tempo de remediação. Muitas vezes você vai ter aquela detecção no azul, mas e aí quem que é o 24/7 que vai estar olhando aquele ataque de madrugada, né? É um ponto muito importante. Aqui, o principal ponto é o quê? São 36 minutos para detecção e remediação. E esse tempo, ele é essencial quando você está sofrendo um ataque para você conseguir isolar um host, ou seja, quanto mais rápido eu consigo parar aquele ataque, é, menor é o cenário ali de contenção. Então você vai isolar uma máquina, né? Quando você vai ver o ataque no outro dia, às vezes você nem vai ver por causa do ruído. Você vai ter muitos alertas lá, e no final das contas o cara tá lá 1, 2, 3 meses e você não conseguiu detectar. Então, para quem não tem nada, o azul é muito interessante, né? Não é um demérito, é uma ferramenta fantástica, mas tem esses pontos de diferencial. E aí eu queria que se você pudesse mostrar, Bruno, o gráfico de ameaças que ajuda muito, principalmente quando a gente está fazendo aquela triagem de um incidente. Legal, bacana. Vou aproveitar para mostrar o gráfico de ameaças e contextualizar o que eu comentei sobre IOCs, para vocês poderem entender visualizando aqui o que seriam os IOCs de fato, tá? Esse gráfico de ameaças é uma função que o EDR faz, por exemplo, tá bom? De você poder enxergar a causa raiz de um incidente dentro de um contexto de endpoint, por exemplo, tá? Então eu vou pegar uma ameaça aqui de nível alto e trazer esse exemplo para vocês. Vamos lá, essa ameaça aqui eu acho que não é tão interessante, que não tem muitos IOCs atrelados a ela. Vou pegar uma aqui essa ameaça aqui que foi um gatilho de ransomware, por exemplo, tá? É, o CryptoGuard aqui, pessoal, que é o nome da detecção, é uma funcionalidade anti-ransomware da própria Sophos, tá? Depois a gente pode abordar um pouco mais como ela funciona. Mas o que vocês estão vendo aqui é um cenário onde nós temos uma causa raiz, onde gerou diversas ações dentro de um endpoint, né? Vou dar um zoom aqui para a gente poder ter uma noção do que se trata. Então, por exemplo, né? Temos aqui no Microsoft Edge, né? Então teve um incidente. Esse incidente, ele fez a leitura de um arquivo, depois fez a leitura de 7 arquivos, depois ele fez um acesso à internet, né? Aqui ele teve, por exemplo, a gravação de 32 arquivos, né? E todo esse comportamento de acessar esses arquivos, né? Obviamente que esses arquivos têm um nome, têm uma localização. A gente usa essas informações como IOCs, né? Então, se eu tiver em outra máquina um artefato que tem o mesmo comportamento desse aqui, que acessou diversas páginas de internet, leu vários arquivos, né? Fez a gravação em outros arquivos, eu consigo é, encontrar dentro do meu ambiente máquinas com esse mesmo comportamento, tá? Então, eu vou mudar aqui o gráfico, tá, pessoal? Vou mudar aqui o caminho direto da ameaça, vai ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, a ameaça veio pelo Outlook. Provavelmente pode ter sido um phishing, né? Então, aí foi para a questão do Office, dos aplicativos do Office, veio para o PowerShell, né, e executou ali um comando no PowerShell, onde foi identificada uma ameaça do tipo ransomware, por isso que o CryptoGuard entrou em ação e automaticamente neutralizou essa ameaça, né? Mas observa, quando você tem um incidente dentro de uma organização e você não tem soluções para investigar, você fica meio perdido de por onde começar. Qual foi a causa raiz daquele incidente? Aonde que ele surgiu? Será que veio pelo meu firewall? Será que foi um e-mail? Será que foi alguém de dentro? Né? Então, é, o XDR junto com o EDR aqui, a gente consegue ter rastreabilidade de forma muito fácil, né? E a mitigação já é automatizada, né? Então você não tem que gastar tempo investigando para aí sim neutralizar. Então você descobre a causa raiz, onde foi o problema e aí busca medidas mitigatórias. Aqui não. Aqui você já tem entregue a causa raiz e o artefato já foi bloqueado pela própria solução de XDR, tá? Então é isso, tá? Então, você consegue ter uma visão clara do caminho de ataque, você consegue ter uma visão clara de quais foram os indicadores de comprometimento e você pode fazer uma pesquisa dentro do Data Lake, né? Isso aqui é um outro diferencial que nós temos aqui, né? Que o nosso Data Lake, diferente de um CIEM, né? Um CIEM,
ele acaba sendo um pouco mais complexo dependendo do CIEM que você utiliza, né? Você tem que saber executar umas queries para poder ter as informações que você quer. Aqui no Data Lake do SOC MDR, você consegue fazer pesquisas por IA, né? Então, assim, você pode usar a linguagem natural para fazer pesquisa. Por exemplo, eu quero as máquinas que estão em alto risco dentro do meu ambiente, ele vai listar para você. Eu quero as máquinas que tiveram detecção na última semana de ameaças graves, ele vai trazer isso para você. Então, assim, as tecnologias, elas estão cada vez mais conversando com as pessoas, com os analistas, né? Isso diminui o quê? A necessidade de treinamentos complexos, demorados, a capacitação do time. Então, além de ser um SOC proativo, você tem a facilidade no uso, é em português, você tem a interface da solução em português. Então, isso facilita muito a utilização no dia a dia, tá? É, Ô, Bruno, e aí até pegando um gancho aqui, duas coisas. O Eduardo ele fez uma pergunta bem interessante. Faça uma comparação com as regras, por favor. Como mencionado, o azul vem com as regras genéricas e precisa de ajuste e melhorias. Como é com os SOFs? Precisamos personalizar para o meio ambiente também? Como é na prática o ajuste das regras? E aí, dando meus 2 centavos aí antes de passar a bola para você, na verdade, essa preocupação a gente não precisa ter aqui. Eu vou criar uma regra para monitorar o evento X do FortiGate. Todas as integrações eu já tenho isso. Então eu não preciso de fato ter essa preocupação, além do que você comentou, Bruno, ali no começo, que são quantos terabytes por dia? É, mais de é 220. muito dado, é muito dado. Então, você consegue estar na frente se está acontecendo por ser aquela metodologia de SOC de Follow the Sun. Então, começou um incidente que tem a possibilidade de escalar. Começou, por exemplo, num país da América Latina aqui do nosso lado, está visando um grupo de saúde, empresas de saúde, um novo ransomware, um novo grupo que está atacando. A Sophos já tem essas informações, isso já vem para o Data Lake, essas regras são atualizadas constantemente, tá? E outro ponto ali que o Dimitri falou, a Sophos tem solução de NDR, sim, e inclusive integra nesse panorama também. Exato, exatamente. Talvez esse seja um ponto que a gente pode usar como comparação, tá? Em um CIEM convencional e tradicional, você tem a possibilidade de criar regras customizadas, né? De acordo com a necessidade do negócio. Num Data Lake, por ser uma tecnologia que eu digo que é uma evolução, né? Mas tem pessoas que discordam. Você já tem isso automático, né? Você não precisa se preocupar em criar uma regra específica, você já consegue fazer isso de forma automática. Mas ainda assim tem roadmap, tá, pessoal? Para você ter a possibilidade de ter uma visualização dentro desse portal que vocês estão visualizando de um CIEM propriamente dito, tá? E poder criar regras. Então, provavelmente até o final do próximo trimestre, a gente já tenha isso disponível aqui para fazer esse tipo de ameaça, esse tipo de hunt, tá? Um outro ponto que eu vou trazer aqui bem rapidamente, que eu já vou passar a bola para o Lu, para ele falar um pouco de uma outra questão que é a gestão de vulnerabilidades, tá? A gente tem aqui alguns dashboards, e já emendando com o tema do Lu, é, embora seja um SOC, a gente consegue identificar a exposição de dispositivos, né? Então, de forma bem superficial, a gente consegue ter uma visão, por exemplo, quais servidores tiveram atualizações recentes, há quantos dias estão sem atualizar, por exemplo, aqui. Então, isso dá uma visão é, assim, é uma visão que você acaba tendo de um item que muitas vezes as pessoas não se preocupam muito, ou não tem um processo, uma forma de governança que é a vulnerabilidade em si, né? Então, a gente observa que nesse ambiente de demo, eu tenho servidores com 1.299 dias sem atualização, né? E quando um atacante ele vai olhar para uma superfície de ataque de uma organização, ele vai é um termo que o Luciano geralmente utiliza, naquela fruta que está mais baixa do pé, né? Então ele não quer ter esforço, ele não quer ter trabalho. Vocês observaram aqui que na Deep Web a gente tem tudo como serviço hoje em dia. Você não precisa provisionar um servidor, não precisa se preocupar em ter uma infraestrutura para atacar alguma organização. Você contrata como serviço, sai muito mais barato, né? Então é importante a gente olhar para o tema de gestão de vulnerabilidades. O SOC MDR ele traz uma visão preliminar, né, para os ativos que está debaixo do guarda-chuva dele, mas é importante a gente aprofundar essa visão. Então, tendo esse contexto de que a vulnerabilidade é uma das disciplinas que faz parte de uma gestão de SOC MDR efetiva, eu vou passar a bola para o Lu e pedir para ele mostrar uma das nossas ferramentas que nós utilizamos para a gestão de vulnerabilidades
junto com o serviço de SOC MDR, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação a esse tema do XDR em si, que nós estamos fechando aqui agora? Eu vi que tem bastante gente comentando, mas a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Lu, fica à vontade. Vamos lá. Deixa eu pegar a tela aqui. Exatamente, Márcio. Pessoal, dentro daquela linha que eu sempre assumo compromisso com todos vocês, de novo, né, a gente está disponível para qualquer tipo de apresentação gratuita na empresa de vocês, conceitualmente falando, nesse mesmo foco, desse direcionamento que a gente está dando. Não tem problema nenhum, é só me acionar, vocês têm meus contatos, que nós sempre estamos disponíveis para fazer essa abordagem conceitual, institucional, mostrar a importância, o diagnóstico, a importância do diagnóstico, sem esse foco de querer vender ferramenta, tá? Nós estamos aqui no processo de conscientização corporativa sempre, tá ok? Maravilha, Mônaco. Muito legal esse bate-papo, pessoal. E agora indo para outra engrenagem desse SOC hoje que é modular, a gente vai para a parte de gestão de vulnerabilidade. Então, a gente já falou da parte de Threat Intel, já falou um pouquinho ali da Dark Web, da gestão dos ativos que estão expostos para a internet e da parte de XDR, mas nada disso é totalmente eficiente se a gente não tiver uma boa gestão de vulnerabilidade, porque nada é infalível. Então, você pode ter a melhor solução do mundo, mas nada é infalível. E, nesse contexto, é o segundo vetor de ataque depois ali do phishing é a vulnerabilidade. Ô, Lu, Então, opa, desculpa te interromper aí, Lu, mas é o seguinte, só para a gente pegar um gancho aqui para terminar o assunto do Bruno, surgiu uma pergunta aqui agora, aos 49 minutos do segundo tempo, do Diogo, que ele pergunta o seguinte, se o SOFO XDR pode ser integrado a ferramentas de CA, né? Eu acho que vale a pena dar uma pitada final aí, Bruno. O que você acha? Pode Fica à ser vontade. integrado, sim. Existe forma de integração hoje, que a gente consegue fazer essa integração com o Sophos. Mais recentemente, pessoal, agora em fevereiro desse ano, na verdade, a Sophos fez uma aquisição estratégica de uma empresa chamada SecurityWorks, né? E essa empresa, ela tem um CIEM próprio, né? Então, por isso que eu comentei com vocês, tem roadmap para a gente ter um CIEM dentro dessa plataforma que eu apresentei para vocês. Então, a gente vai conseguir, né, provavelmente até o final do próximo trimestre, fazer regras personalizadas, né, utilizando uma infraestrutura de CIEM como um SOC mais tradicional, tá? Mas sem perder a robustez de um SOC MDR. Bom, bem. maravilha. Bom, teve uma pergunta aí, eu queria começar justamente com ela. Eu não lembro agora quem que fez, mas falou um pouco ali que levou os Sophos para a gestão e foi a questão do AF ali. Ah, mas a gente já tem o AF, para que precisa instalar a gente nas outras máquinas? Isso é um pouco da falta da percepção justamente da superfície de ataque que a gente falou no começo. Então você pode ter a sua aplicação web lá com o AF, você fazer o pen teste, mas aí você esquece do usuário, esquece de conscientizar ele, ele instala o que quer na máquina, cada um tem uma versão diferente do mesmo software com vulnerabilidades diferentes, então a gente acaba invisibilizando um pouco essa parte da superfície de ataque, que é justamente o que eu vou falar um pouquinho, que são as vulnerabilidades nos sistemas operacionais e nas aplicações ali de terceiros. E aí, como a gente comentou, existem diversas ferramentas. A ideia é dar um panorama para vocês, o que que tem que atender para que seja eficiente, quais são os requisitos ali. Então, eu estou aqui com o VRX, que é uma ferramenta que a gente usa no dia a dia, mas quais são os pontos interessantes aqui? Eu tenho que ter a capacidade, né? Porque a gente não vai conseguir resolver todas as vulnerabilidades da noite para o dia, mas a ideia é que a gente consiga abaixar esse número consideravelmente. Então eu preciso saber
que está com maior risco. Eu preciso, além de uma nota de CVSS, ser capaz ali de levar para o meu time o que está em jogo, quais as aplicações com maior risco. Então, são aplicações que são fáceis de explorar, são aplicações que vão colocar em risco a confidencialidade e os dados da minha companhia. Então, uma ferramenta que vai fazer uma gestão, que vai auxiliar vocês a entregarem um resultado, ela precisa ter isso. E também, como um colega mencionou aí, o WSUS deu tchau para a gente, mas ele já não era mais o suficiente, porque eu estava olhando só para patch. Eu não estava olhando para, de fato, se aquilo tem alguma severidade, se tem uma vulnerabilidade, e a gente está falando não só de vulnerabilidade que depende de um patch, a gente está falando de vulnerabilidade no contexto geral. Então, pode ser uma chave de registro, podem ser melhores práticas ali dentro do SO, que aí a gente vai cair já um pouquinho ali no contexto do SysV8 e na prática do hardening, no que toca aí a questão de gestão de vulnerabilidades. Então aqui eu tenho um panorama para vocês, né, de quantas aplicações que eu tenho no parque. E se você não tem essa visibilidade, hoje não adianta você ter um AF, você fazer pentest de 6 em 6 meses, porque você está dormindo com parte do corpo descoberta. Você tá 100% em uma área, mas o restante do corpo ali está disponível para os pernilongos, né? Então, você precisa ter a visibilidade e controle das aplicações que estão no ambiente, do que você tem ali no ambiente, os sabores de Windows, de Linux. Às vezes você tem um Shadow IT, um cara de negócio que está subindo uma VM ali, fazendo um monte de coisa sem você ter essa visibilidade. E, principalmente, para ter um ROI garantido, eu preciso mostrar que aquilo que eu estou utilizando está tendo efeito. Então, daquelas 10, 20 mil vulnerabilidades, o que eu estou conseguindo resolver de fato? Né? Senão você fica só naquela de enxugar gelo. A gente, quando sai uma vulnerabilidade aí que a gente vê na mídia, a gente corrige. Né? Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso em reunião. Aí você fala, olha, ok, não é a melhor maneira de fazer isso, né? Então, a ferramenta ela tem que ser capaz disso, de trazer para você um tracking do que está acontecendo no ambiente, o que está sendo corrigido, o que não, e principalmente a priorização. Ô, Lu, Hoje, e tem o opa, cenário também de quem pode ir para a mídia é o nome da empresa dele, né? Não pode se esquecer disso, né? exatamente, Quem vai para a exatamente. mídia é o nome da empresa dele, primariamente. O dano, como aí o Bruno mostrou para vocês, o dano ele não é só da equipe de segurança, né? Depois tem o pessoal de legal que vai ter que lidar com isso por muito tempo, e a gente participando de alguns incidentes, a gente vê o quanto dá dor de cabeça para todo mundo, né? Principalmente no primeiro momento sobra para a segurança, né? Ninguém lembra que a gente existe, né? Mas na hora que acontece o incidente, por que não estava funcionando, né? Então o questionamento é sempre esse. Então eu preciso ser capaz de ver as aplicações que estão no meu ambiente, principalmente categorizar o risco delas e saber o que eu preciso fazer. Então, se eu preciso fazer um patch, se eu preciso aplicar um outro tipo de correção, e aqui um detalhe importante que essa plataforma permite é o quê? É o famoso legado. Toda empresa tem aquele filhinho feio, né? Ah, tem um CentOS aqui que não pode atualizar, a gente usa Java 7 porque a aplicação não funciona se atualizar. Então, sempre tem esse tipo de caso que aí de uma maneira ou de outra, que esse é o foco, você precisa proteger o legado. Não adianta só falar, está isolado lá, ele não é publicado para a internet. Mas a superfície de ataque não é só o que está público para a internet. Então, como a gente falou, uma máquina que é comprometida pelo phishing, que o usuário não consegue ver, né? E aí a gente vai justamente linkando toda essa cadeia, ó, passou pelo AF, não detectou, chegou lá na máquina do usuário. O EDR ele pode ser bypassado. Então, conseguiu fazer um bypass ali, viu que tem uma vulnerabilidade no software, explorou, lateralizou para a rede, né? Se eu tenho um ambiente que está com o patch de acordo ou que de alguma maneira eu consigo mitigar aquilo que é legado, então naquela máquina que tem o Java 7, eu preciso ter uma forma, e aqui a gente está falando do Xprotect, mas no linguajar que todo mundo conhece é o famoso virtual patch. Então ele vai proteger aquela aplicação mesmo ela sendo legada e mesmo ela tendo vulnerabilidade. Eu preciso ser capaz
de fazer uma análise para eu entender o risco do meu ambiente, de olhar para a aplicação e olhar para os fatores de risco. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, que o meu Java ele está quase o mapa do inferno. Então, ele tem vulnerabilidade que expõe o meu serviço a um remote code execution, ou seja, basicamente eu tenho uma porta de entrada ali para o atacante executar os comandos remotamente e lateralizar dentro do meu ambiente. Ele vai expor informações sensíveis, porque muitas vezes o Java está sustentando uma aplicação ali que vai lidar com dados. Então, você tem todos os fatores de risco aqui, que não é apenas um CVSS. Por que o Bruno comentou dessa fala que eu uso tanto, né? Que o atacante ele vai para a fruta que está mais baixa no galho. Porque, às vezes, essa vulnerabilidade você olha lá no CVSS, ela é um 10, mas para você conseguir explorar aquilo é muito difícil. E as equipes, elas focam naquelas vulnerabilidades que têm só um CVSS alto, mas elas esquecem o quê? Do fator de exploração. Então, se a vulnerabilidade ela é fácil de explorar, eu vou na QE6, porque depois, lá para frente, eu vou conseguir chegar na QE10. O importante para mim, para o atacante, ele não quer demonstrar saber técnico, ele quer invadir seu ambiente, filtrar os dados e te cobrar um resgate por aquilo. Então, não tem romantização nenhuma, né? E aqui a gente consegue ver as CVEs que estão atreladas ali. Opa, carregou. Eu preciso ser capaz de identificar a data, porque isso vai inferir justamente nos meus KPIs. Então, eu preciso ter o tempo médio de detecção, o tempo médio de remediação muito baixos. Eu preciso trazer esse KPI justamente para responder aquela pergunta: minha companhia está segura? Se você tem essas métricas muito baixas, então, pô, a gente leva ali em média 5, 10 dias para corrigir uma vulnerabilidade crítica, vocês estão dentro de um panorama ok. Agora, se você tem vulnerabilidade aqui, por exemplo, 200, 291, 2.000 dias, é aquele caso. Pô, uma vulnerabilidade que ela já está há 2.000 dias publicada, ela já foi muito bem explorada. Então é fácil de eu conseguir acesso ao ambiente que tem vulnerabilidades antigas e críticas com esses fatores de risco, né? Um outro ponto. Hoje não basta apenas vocês conseguirem classificar, porque a dor tanto da equipe de segurança e de infraestrutura e que levam às vezes os times a não se darem muito bem é isso. Segurança joga para infra não sabe o que fazer, como lidar com aquele fluxo e acaba ficando elas por elas, ninguém resolve nada, tá todo mundo enxugando gelo. O segurança manda o relatório, o infra finge que fez e fica tudo bem, né? A gente finge que o ambiente está seguro. Então a gente precisa trazer uma camada de automação para dentro do ambiente para conseguir resolver a quantidade de vulnerabilidades. Porque isso vem dobrando, principalmente com a questão das LLMs. Antes você tinha um tempo de exploração que às vezes eram meses. Esse tempo, com a ajuda de LLM, ele diminui às vezes para semanas, né? Então, o que torna essa questão de você ter isso automatizado muito importante dentro do ambiente. Então, aqui, por exemplo, eu consigo fazer todo o processo de automatização do meu ambiente. Consigo corrigir as aplicações, consigo corrigir os sistemas operacionais, né? Os navegadores, que eles são um dos principais focos. Então, quando a vítima ela pega o InfoStealer, o cara ele vai olhar primeiro o que está na máquina. Então, eu quero pegar todas as credenciais que o usuário vai lá e salva loucamente ou aquelas senhas que ele utiliza de forma repetida em todos os serviços, né? Então, isso aqui é uma joia da coroa que tem que manter sempre atualizado. PowerShell também sempre atualizado. .NET, dor de muita companhia que às vezes não pode atualizar, então às vezes a gente vai ter que proteger aquilo com o virtual patch. E aqui a gente está falando só de vulnerabilidades onde eu consigo ir lá e fazer um patch, né? Eu tenho o patch disponível aqui, qual é a versão, quais são as máquinas que estão sendo afetadas por aquilo, mas existem as vulnerabilidades que elas não são corrigidas com o patch. Elas precisam ali de um processo de correção, muitas vezes manual. Igual nós observamos aqui na Netshoes, a gente olhou ali que tinha SSH publicado para a internet. Primeiro erro.
mas um SSH utilizando cifras fracas. Isso não depende de uma atualização, isso depende de você ir lá, entrar no servidor, mudar as configurações. Esse processo ele tem que ser automatizado, porque no guarda-chuva de segurança, a gente acaba ficando com muita coisa. E hoje as equipes elas não são tão grandes, né? Em paralelo, às vezes a gente conversa com equipes que têm 90 pessoas de segurança, equipes muito grandes, mas a gente fala com pessoas que às vezes têm duas, ou é o exército de um cara só. Às vezes ele é o DPO, ele cuida de segurança, ele troca a lâmpada, ele limpa o banheiro e faz a segurança patrimonial se bobear. Então a gente encontra esses casos, né? E para as empresas que têm esse número reduzido, a automação ela acaba sendo um pilar muito importante para você conseguir colocar as vulnerabilidades em dia ou tal mais próximo disso, né? E não ficar enxugando gelo. Aqui a gente tem uma biblioteca completa de scripts com uma base aqui de 793 que vão de detecção à mitigação. Então, por exemplo, SMB para você conseguir desativar de forma automática, né? E aí soluções existem várias, né? A ideia aqui é o quê? Eu preciso cobrir todos os meus sistemas, porque outro cenário também importante, muito comum que a gente encontra é assim, eu tenho Windows e Linux no ambiente. Como que você faz hoje o processo? Para Windows eu estou usando WSUS e Linux não pega vírus, né? Já ouvi muito isso também. Não tem ataque em Linux, né? Então, hoje em dia, Linux é um dos maiores vetores também. Então, esse papo já mudou. Então, a gente precisa olhar para todos os sabores ali da infraestrutura e também não esquecer dos dispositivos que são IoT, ou é um Fire, ou é um dispositivo que controla algum objeto dentro da empresa, às vezes uma portaria, as câmeras. Então a gente precisa ser capaz o quê? Também de fazer scan de rede e identificar a vulnerabilidade. É outro ponto que quando vocês estão fazendo GVU, não adianta só eu olhar para as estações, sendo que ali dentro da mesma subnet tem outros dispositivos que também têm vulnerabilidades. Então a gente precisa também fazer o scan de rede para trazer esses dados e essas vulnerabilidades dos dispositivos. Obviamente, né, se é um firewall, eu não consigo colocar um agente para automatizar o processo, mas eu preciso ter essa visibilidade, pois eles são componentes ali que compõem a superfície de ataque do ambiente também, tá? Integração com o CIEM, a gente comentou muito disso, então a ideia é que o ambiente ele seja todo integrado, então tanto ali a parte do meu Threat Intel consiga conversar com a parte do meu XDR ali do meu MDR e também a parte de gestão de vulnerabilidade, né? Então hoje a gente consegue integrar, por exemplo, com o CIEM para eu conseguir saber se tem alguma vulnerabilidade com mais de 50 dias e aí definir essas regras. E outro ponto muito importante é o compliance, tá? Então aqui a gente não está. Você viu como gestão de vulnerabilidade não é só aquela questão de ir lá e aplicar um patch, tem todo um contexto, todo um cenário que a gente precisa olhar. Aqui a gente vai cair na parte do hardening, né? De acordo com o SysV8, que eu vou olhar para minhas máquinas e não corrigir vulnerabilidades, mas olhar configurações inseguras, né? Que nem a gente falou. A gente tem um AD, tem o XDR, mas o usuário ele pode colocar a senha lá, Luciano123 e tá tudo bem. E a senha nunca expira, então o hardening ele vai olhar justamente para esses pontos, né? A quantidade de vezes que o cara pode errar a senha, versões de SMB configuradas na máquina, e a gente precisa ter essa visualização de forma automatizada. Então, eu tenho que ir lá ser capaz de executar essas correções, porque pensa pegar todos esses itens aqui, o que for possível, vamos lá, um exemplo, faço por GPO e o que não for possível, eu vou de servidor em servidor na mão fazendo. A gente nunca vence essa batalha se a gente pensar dessa forma e se a gente agir dessa forma que o pessoal fazia antigamente, né? Gestão de vulnerabilidade era limitado a fez patch, ok. Então, É acho igual o Mônaco comentou, Lu, é enxugar gelo, né? Você faz e nunca finaliza. exatamente. Tem pergunta aí?
E o que eu acho que é mais importante, né, Luciano, é você dar uma insistida um pouco, né, nesse foco do que priorizar, né? Porque uma visão você tem do todo, fica tudo espalhado. Agora, como é um contexto de uma visão dessa, você conseguir dar um foco priorizado no impacto daqueles que vão tentar explorar esse cenário, entendeu? Acho que isso é importante, né? Maravilha. E vocês teriam teria alguma tela? Eu até mandei a mensagem para o Bruno aqui, acho que ele não viu. Teria alguma tela onde a gente teria tudo isso integrado? Seria interessante alguma tela que a gente pudesse mostrar tudo isso de uma forma mais integrada. Não vou chamar de CIEM, mas nem que fosse de uma outra estrutura qualquer, Bruno. Nós temos um projeto, Mônaco, é um projeto que está em desenvolvimento, é um projeto interno nosso, que é um hub de soluções, né? Então Sim, a gente vai entregar não somente essas ferramentas, né, distintas, mas um, um painel propriamente dito, onde você vai centralizar todas as informações. Tanto a questão que o Lu mostrou de ratings sim. cibernéticos, questão do The Hashed, questão do gestão de vulnerabilidade com Vicarious, questão de ITSM, as questões inerentes ao SOC. Então, é uma solução nossa da Viva Security, que está em desenvolvimento, está em roadmap ainda para sair, ela não está pública, mas em breve eu vou poder apresentar para vocês essa solução e como ela vai agregar na visibilidade, né, e de uma forma geral do ambiente, e não olhando somente para um SOC MDR, para uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades, mas ter de fato um dashboard central de toda a infraestrutura da organização. Tá? Mas Sim. ainda está em roadmap. É o sonho do board, né? Porque o cara, a primeira coisa que ele fala é: não vou abrir ferramenta. Tem que estar tudo, tem que estar tudo Exato. fácil mesmo. E outro ponto aí, complementando a fala do Bruno, é que a gente está trabalhando muito forte com o uso de inteligência artificial também, para justamente fazer essa correlação. Então, o cara chega lá e perguntar: como está meu ambiente na parte de gestão de segurança? Ele já vai analisar todos esses dados, consumir lá a API, trazer isso de forma mastigada para vocês, porque segurança não pode ser um tema Agora, espinhoso. Luciano, tem um cenário aqui que o pessoal está colocando bastante, né? Sempre tem aquele contexto, nós somos pobres, a gente não tem uma visão. Então é importante, né, a gente declarar também que mesmo para esse contexto onde não tem uma certa restrição inicial financeira, a gente consegue ajudar, né? No cenário aí de estruturar as coisas minimamente numa uma visão, nem que com ASO inicialmente, como o pessoal adora, mas a gente já estrutura isso dentro de uma visão para dar o primeiro passo aí de consolidar isso numa arquitetura não é tradicional, mas conhecida como SOC tradicional, a gente consegue já dar o primeiro rope aí, o primeiro degrau estruturado, integrando todas essas informações que tem hoje dos seus firewalls e de outros cenários, a gente consegue fazer isso, tá? É importante deixar isso claro, né? Pessoal, não ficar aí achando que não, é só altos investimentos. Não, não, não. A gente consegue ajudar degrau a degrau nesse contexto todo aí, né? Ô, Lu, então eu queria que você voltasse a mostrar de novo, que, se possível, aquela visão de risco, né? Mas é verdade, ô Dimitri, não adianta também ter dinheiro e não fazer o básico, que é o que a gente está insistindo aqui, ô Dimitri, que é aquela abordagem inicial, né, que o Luciano e o Bruno fizeram, de que para você estruturar qualquer processo de governança, e aqui é mais um deles, o SOC é uma gestão, é uma governança, você precisa ter uma estrutura de diagnosticar e identificar onde você está mais vulnerável para você dar os primeiros focos de atuação. Não adianta você querer fazer tudo imediatamente, que você não vai fazer. Entendeu? Acho que é importante isso também, né? O Luciano e o Bruno falar, né? Perfeito. É justamente o que você comentou. Quem tiver interesse, conversa com o Mônaco. A gente faz essa análise, por exemplo, do scorecard de vocês junto para tomar essa decisão, porque não é simplesmente, vou sair comprando ferramenta. Não. Primeiro a gente vai olhar o contexto. Tem mais aplicação web? Faz sentido
ir para a parte de WAF primeiro, porque não é algo do dia para a noite que se começa, né? E eu não tenho nada contra, tá? O meu queridinho tá aqui, eu sempre estou olhando ele, né? Estou sempre trabalhando junto ali com a parte do Azul. Então, nada contra, mas só para vocês terem um contexto do que a gente utiliza no dia a dia e não limitado à ferramenta X ou Y, tá? Mas eu acho que o ponto basilar é a gente olhar justamente esses fatores, a gente ter esse diagnóstico inicial do ambiente para justamente atacar os pontos ali vamos dizer assim, falando como médico, vamos atacar os pontos ali da doença, os sintomas, né? Entender, pô, você tem mais problema na parte de application security. Quais são esses problemas? Qual o risco que isso traz, né? Vamos olhar ali para a sua digital, né, online. Então, quantos IPs você tem, os domínios, né, entender aquilo que é risco de terceiro, porque muitas vezes aqui dentro dos teus domínios tem coisa que é terceiro que está fazendo, né? Às vezes tem o CRM que a empresa XPTO cuida. Então, fazer esse levantamento, levar isso para o parceiro, aquilo que for dentro do próprio ambiente, aplicar as correções na medida do possível e evoluindo a maturidade de cibersegurança. E outro ponto, né, ô Luciano, que vocês falam muito, né, que a gente discute bastante internamente, que é exatamente dois focos, vamos falar assim, né? Todos os ambientes de cloud, que a grande maioria do contexto corporativo tem outros, né? AWS, Azure, o OCI e tantos outros, Google. Quer dizer, também essa visão é totalmente rastreável e ela é identificável. Ela faz parte da superfície de ataque. E também, nunca se esquecendo de todas as plataformas SaaS que as empresas hoje estão se utilizando. Então, não tem como desprezar isso numa análise inicial de onde eu estou mais vulnerável, para dar um foco inicial de como você vai estruturar um contexto de SOC, que é o que a gente está mostrando aqui. Mas isso é importante diagnosticar, né? E mostrar o que for possível que está rolando, o que já foi exposto, para alertar, né? Porque uma das brincadeiras que a gente faz é que o board, né, está preocupado em andar com carro blindado, né? Toda a diretoria, o presidente da empresa, todo mundo anda de carro blindado. Mas peraí, e nós não vamos blindar o nosso ambiente aqui corporativo do maior ativo da empresa, que é chamada informação, né, por si. Então precisamos ter esse foco também, né? Perfeito. Né? A parte de cloud a gente acabou não comentando muito, Isso. mas ali na parte do MDR a gente cobre também os serviços de cloud, temos integração com a AWS, com o GCP, a parte de Threat Intel, nós olhamos também para isso da cloud, o desenvolvimento seguro, porque às vezes o cara ele vai e coloca uma chave de API lá no GitHub dele, mas tá funcionando, né? Aí quando você vai fazer uma pesquisa ali, por exemplo, usar um Dorks para olhar aqueles dados, você acha lá o GitHub, a chave, ou acha um bucket que está público na Amazon, e é por aí que o ataque começa, né? Então, ter esse diagnóstico, seja olhando para os ambientes híbridos, o que que tem publicado no meu on-premise, o que que tem ali na cloud, né? Fazer essa conexão ali do MDR e do XDR aos serviços de nuvem também, porque hoje todo mundo não, mas muita gente está adotando microserviços, Kubernetes, e antigamente a gente tinha o Active Directory como a joia da coroa. Hoje ele ainda é, mas ele perde espaço para os microserviços que muitas vezes eles estão funcionando, mas eles têm diversas brechas de configuração, que é justamente o que a gente vai olhar nesse diagnóstico inicial. Bruninho, alguma Agora, uma pergunta? coisa, deixa eu trazer um cenário mais para vocês dois aí. O pentest, o que a gente poderia só jogar uma pitada adicional aqui, né, para eles, nesse contexto. A gente não se preparou para mostrar a ferramenta de pentest aqui no caso, mas aí só uma pitada adicional nessa visão toda aí. Legal. Quando a gente fala de pen test, né, a gente lembra aquele serviço que contrata anualmente ou semestralmente, que vai ali fazer um teste de invasão, seja black box, white box, ou da forma que for contratado ali na organização, né? O
que nós trazemos no nosso portfólio, temos um pentest que é mais tradicional, mas geralmente o que nós propomos como agregar o serviço de SOC MDR é o BAS, né? Que nada mais é do que a simulação de violação e ataque, né? E a gente consegue fazer isso de forma contínua. E dentro de soluções de base de mercado, existem o que nós chamamos aqui de pentest de rede automatizado, que é o que você solta dentro de uma única máquina, dentro de um parque de endpoints, você executa uma ameaça e analisa até que ponto ela consegue chegar, né? Quais são as vulnerabilidades internas, né, que vão ser exploradas e aonde ela vai conseguir chegar. Será que vai conseguir chegar, por exemplo, em um servidor de banco de dados, em um servidor de AD, por exemplo, né? E o diferencial de um pentest automatizado para um pentest tradicional é a quantidade de cenários de ameaça que a gente consegue testar, né? Só para eu ter uma noção, pessoal, em um pentest automatizado de rede, que faz ali táticas de infiltração de rede, entre outras, são mais de 23 mil táticas, 23 mil cenários de ameaça que a gente consegue simular dentro do ambiente corporativo, né? Coisa que um pentest executado por um analista, hacker ali, manual, não seria capaz, né? Então a gente consegue ir muito além de um pentest e o melhor de tudo, a gente consegue construir um programa de amadurecimento de postura de segurança, né? Porque não vai ser um único teste, vai ser um programa, vai ser cadências que serão executadas, identificadas vulnerabilidades, identificadas ambientes frágeis dentro da infraestrutura e onde iremos executar planos de ação específicos para mitigar esses itens que são identificados. Então, assim, faz toda a diferença. Essa é uma disciplina que faz parte do serviço de segurança ofensiva, né? E a gente tem isso também dentro das entregas do SOC MDR, tá? Então, eu acho que seria legal, talvez, ter uma outra oportunidade no futuro aqui, a gente falar sobre pentest automatizado, pentest tradicional, e como isso agrega valor para as organizações de uma forma geral. Ô Bruno, você deu esse insight aqui, muito interessante. Você falou da questão dos 6 meses, né? E olhando esse caso da Netshoes aqui, a gente pega, olha o quanto de mudança, né? Tudo isso aqui é uma mudança, um serviço que foi publicado, uma configuração incorreta que fez o score deles decair. Então é justamente aquela questão. Você fez o pen teste aqui, estava tudo bem, depois você fez o reteste, mas e nesse meio tempo, né? O que que foi publicado? Que decaiu ali no score de segurança? Então é você conseguir justamente ter essa visibilidade. Mas lembrando, né? Não adianta eu ir lá e pagar um pen teste sabendo que eu estou com um trincozinho na porta, a janela está aberta, estou cheio de vulnerabilidade ali que você já sabe qual vai ser a resposta. O pen teste ele vai ter sucesso e você vai acabar jogando dinheiro fora. Então você precisa construir uma base sólida, né? Depois que esses processos estiverem bem estruturados, aí sim a gente fala dessa validação contínua aí com o Breach Attack Simulation. E dentro Legal. daquela visão que você veio, né, Luciano, que estava encerrando, que eu pedi até para você voltar um pouquinho lá com a abordagem lá do Vicários, né? A gente tem um cenário, pessoal, que não adianta a gente entender que sem automação a gente vai conseguir segurar um ambiente minimamente seguro, não, mas minimamente com as vulnerabilidades identificáveis. Porque senão não adianta, porque hoje tem esse contexto corporativo que estão separadas as equipes. Segurança da informação está com uma visão um pouco mais de gestão e direcionamento, mas quem cuida da infraestrutura hoje é que assume a atividade de fazer a atualização de patching. E vocês sabem o que acontece com a infraestrutura. Ele vai atuar junto com um monte de chamado que ele tem no Service Desk, e ele vai atuar quando ele pode. Então, isso não é prioridade para ele. Se não é prioridade para ele, a automação, no caso de uma estrutura aí de SOC, ela entra muito forte para automatizar. E é claro que não é uma automação, né, sem nenhuma lógica, sem nenhuma estrutura, porque nós sabemos da quantidade de aplicação legada que tem, a gente sabe que tem um processo de teste e homologar isso por departamento, por exemplo, em ambientes separados. Quer dizer, é alguma coisa pensada e estruturada para que você consiga. Então, numa avaliação dessa, com score efetivo e amarrando até mesmo os ativos que têm mais importância em função de sustentar os processos críticos de negócio, você vai priorizar a atualização dos patches críticos
desses caras, porque esses caras podem ser os caras que mais vão ter impacto mediante a vulnerabilidade explorada. Então, e esse cenário sem automação, pessoal, desculpa, mas não vai, não tem sequência lógica. Não tem sequência lógica. Então, a gente vê exatamente a CrowdStrike aí, que nem foi colocado, a gente viu o quanto está vulnerável hoje um ambiente vulnerável de dependência tecnológica. Isso não tem como voltar atrás. Né, Luciano e Bruno aí? Já atrapalhei demais. Não, Não, que é exatamente. isso. É exatamente o que você comentou, Mônaco. Precisa de uma solução que, de fato, faça a governança daquele tema. É isso que o Luciano demonstrou aqui com a gestão de vulnerabilidade através da plataforma, que no caso foi o VRX. Unir esses temas, né, e poder ter indicadores, né, o board poder olhar e saber o que está sendo feito, né? E isso a gente escuta frequentemente nos nossos clientes aqui, dizem que não sabe, às vezes não consegue identificar o que foi mitigado, o que está pendente, não tem essa visão clara. E eu acho que a tecnologia está aí para isso, né? Trazer isso de uma forma mais disruptiva, uma forma mais intuitiva e mais prática para o dia a dia, porque é um tema que exige isso. Exatamente. O débito técnico todo mundo vai ter em algum momento, seja por requisito A ou requisito B, né? O importante é a gente estar ciente de como que isso funciona, porque eu espero hoje que o papo tenha sido legal e que vocês tenham expandido um pouco mais essa visão, porque muita gente pega e fala, ah, só que é CIEM, né? Tem CIEM, tem tudo, né? E vocês viram hoje que não é bem assim, tem todo e tem coisas que a gente nem falou aqui quando a gente vai para a parte forense, que aí daria uma outra etapa, inclusive, né? Muitas vezes o débito técnico é isso. Ah, eu tenho ferramenta, mas às vezes a equipe é pequena, né? Então, por exemplo, a parte do MDR, você já contaria com um especialista forense para analisar ali o incidente. E automação, né, Luciano? O que eu consigo automatizar frente à minha equipe restrita, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E nós vimos, pessoal, lá no MindDSEC, a quantidade de ferramentas que existem. E a gente sabe que vocês que participam do evento desse, vocês são bombardeados por um monte de fornecedores, inclusive nós somos um deles, onde vocês são bombardeados por um monte de ferramentas, mas tem que pôr o pé, né? O pé no chão e falar, peraí, primeira coisa, onde eu estou mais, onde está o meu buraco do queixo é maior, né? Porque todo mundo tem um queixo na mão, todo mundo sabe, está cheio de buraco. E a gente precisa identificar, fazendo um diagnóstico efetivo, numa abordagem de priorizar as coisas. Fazer tudo não vai. Agora, se vocês não materializarem e mostrar isso para a autogestão, as vulnerabilidades já exploradas, aí é pior ainda, entendeu? Aí é pior ainda. Não vamos conseguir arrumar dinheiro para esse investimento e colocar uma blindagem no nosso ambiente de tecnologia. Pessoal, só tenho a agradecer o tempo de vocês. Mônaco, foi um prazer estar aqui. Vocês vão ser chamados por mais, nós vamos ter outras oportunidades aqui, com Maravilha. certeza. A gente vai patrocinar mais um desses bate-papos aqui. E o pessoal, de novo, né, tem o meu contato, é só me chamar que a gente agenda, de novo, apresentações corporativas. De novo, pessoal, não é o foco de, sabe, querer vender ferramenta, não, não. A gente tem um compromisso com o ambiente corporativo de aculturar e sensibilizar. Então, só daquela primeira parte da nossa abordagem, na sensibilização do diagnóstico, eu acho que isso já ajuda vocês a apresentarem efetivamente para o contexto corporativo, né? E a gente pode, né, dentro de um contexto corporativo, né? Dentro de um contexto corporativo, a gente pode mostrar algumas coisas aqui que nesse exato momento a gente não quis expor nenhuma empresa, né? Porque fica muito ruim, né? Fica ruim. Então, pessoal, dúvidas que vocês tenham. Luciano e Bruno, fiquem à vontade em complementar o que quiserem. É isso, Bom, Mônaco. só É só, agradecer, né? exato, só agradecer. Eu vi que teve muitas dúvidas aqui no chat. Eu não sei se depois tem como a gente responder pós
apresentação, vou verificar com o Mônaco, se for o caso, poder mandar essa lista, a gente vai respondendo. Eu falei para o pessoal que eles têm onde se cadastrar lá, tem o meu e-mail aqui, de novo, estou passando aqui, fiquem à vontade. Passando e-mail, tem o meu WhatsApp, o pessoal sabe que eu respondo, tem o meu LinkedIn, sabe que eu respondo, tenho o LinkedIn aí da Viva Security também. A gente está disponível para a gente atuar no que for necessário e também se disponibilizar para novas abordagens, tá? A gente sempre está disponível. Beleza, pessoal? Então, lembrando que o curso começa amanhã, né? Tem esse ponto importante, que o SOC Manager começa amanhã, e até mesmo, quem sabe, né, a gente faça uma aula adicional, chamando novamente aí os meus queridões aí da Viva Security para a gente mostrar uma abordagem com o Luciano e Bruno aí, com contexto mais focado. Como resultado do curso, vai surgir outras coisas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Não sei se o Flávio quer fazer mais alguma ponderação, mas era isso. Então, obrigado pela oportunidade, né? E ficamos disponíveis aí para dar continuidade do show corporativo aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Luciano. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fabrício, que está no bastidor aí, por ter disponibilizado a estrutura da Viva Security, né? Para a gente estar fazendo essa abordagem. Tá ok? Valeu, pessoal. Valeu, Boa gente. semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.